Esse texto, uma história conhecida de muitos, mas que nos traz aqui um ensino que precisa estar à nossa memória o tempo todo. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, nos diz a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre esta coisa em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo Deus, reconhecemos que estamos diante da Tua santa palavra, estamos diante da revelação do Senhor, viva, eficaz, perfeita, palavra do Deus vivo. Entendemos que ao abrir a Tua palavra e meditar, o Senhor fala com a Tua igreja. Mas também entendemos, meu Deus, que pode haver obstáculos para entendermos a Tua voz. Então, diante da nossa limitação, eu rogo ao Senhor por mim, para que me ajude a expor, explicar a Tua palavra, para que devidamente o Espírito Santo a aplique no coração individual de cada crente, como também oro por cada pessoa aqui presente, para que receba a iluminação do Espírito Santo e assim compreenda não a minha voz, mas a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em 2018, um médico chamado Larry Nassar, um médico das ginastas dos Estados Unidos, recebeu uma sentença de 175 anos de prisão. E essa sentença é porque durante décadas ele abusou sexualmente de várias esportistas, sendo um número de vítimas de 150 moças. No dia do julgamento, ele entra no tribunal com a Bíblia à mão. E boa parte da sua defesa foi usando a Bíblia para sensibilizar os jurados, inclusive as suas 150 vítimas, alegando que ele era digno do perdão, alegando que ele, embora tenha feito essas atrocidades, mas a história da sua vida, sua trajetória de vida foi uma trajetória de bons feitos, de boas obras.
e que por isso ele era digno da compaixão dos jurados e das vítimas. Com a Bíblia à mão, ele buscava justificar os seus pecados. A última vítima, uma moça cristã, ao fazer uso da palavra, ela gasta bom tempo do seu discurso trazendo à tona aquela cena do homem com a Bíblia à mão e como ele estava entendendo o efeito da Bíblia na sua vida. Então ela disse, aspas, você trouxe sua Bíblia para o tribunal e falou sobre orar por perdão. E é com base nisso que apelo a você. Se você leu a Bíblia que carrega, conhece a definição de amor sacrificial retratada, que é do próprio Deus, amando tão sacrificialmente que ele entregou tudo para a penalidade, para pagar a penalidade pelo pecado que não cometeu. Pela graça dele, eu também escolho amar desta forma. Ela fala outras coisas que nós voltaremos no final desta mensagem. Mas nesse primeiro momento, é uma vítima que está dizendo, eu gostaria que você entendesse o real sentido do amor de Deus como eu entendo. E ela vai deixar claro nas suas palavras, ou do seu discurso, que embora ele estivesse com a Bíblia na mão, ele ainda não tinha compreendido o que era ser amado devidamente por Deus. Por um motivo, porque ele ainda não havia demonstrado genuíno arrependimento dos seus atos, mas buscava justificar os seus atos através das suas, entre aspas, boas obras. Pois bem, estamos aqui diante desse texto, meus amados irmãos e irmãs, depois de uma sequência de ensino de Jesus na região da Galileia, anunciando o Evangelho, abençoando pessoas, curando pessoas, libertando pessoas. Jesus então faz um ato, uma obra, que está registrado no capítulo 1, a partir do versículo 40, que é curar um leproso. E ao curar o leproso, Jesus diz para ele, não conte para ninguém. É enigmático muitas vezes essa fala de Jesus de fazer a obra e dizer não conte para ninguém, mas Jesus tinha os seus motivos. No entanto, esse leproso não obedece à palavra de Jesus. E é claro que Jesus tinha um motivo de dar essa ordem, mas este leproso ou ex-leproso não obedece, e nos diz então o versículo 44 e 45, em especial o versículo 44, que ele sai anunciando nas cidades ali da Galileia o que Jesus havia feito. E aí nós entendemos o porquê isso se tornou um problema, porque no versículo 45 diz o texto que Jesus não teve mais condições de continuar realizando a sua obra ali nas cidades, nas aldeias, naquela região, porque o povo não deixava. Afluía uma grande multidão e isso estava impedindo o desenvolvimento do ministério de Jesus. Tinha hora para tudo, inclusive no ministério de Jesus. Nos diz o texto então que Jesus se retira da cidade e vai para o deserto, tentando um lugar mais solitário, mas ainda assim as pessoas o encontraram, continuou indo atrás dele. Então ele resolve sair da região da Galileia e volta para a sua terra, para Cafarnaum. E ao chegar aqui em Cafarnaum, nos diz o texto que ele vai para casa. Nós temos aqui um enigma. Que casa? Casa de Jesus? Casa de quem? Somente Marcos fala isso, que Jesus foi para a sua casa. Mateus, falando do mesmo assunto, diz que Jesus foi para a sua cidade. Lucas simplesmente diz que Jesus passou a ensinar. Então Marcos é o único que traz esse detalhe. E então alguns diriam,
Jesus tinha uma casa? Alguns vão dizer que baseado nesse versículo, sim. Mas aí nós poderíamos lembrar daquilo que Jesus disse para os seus ouvintes, que as raposas têm seus covis e as andorinhas ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, por causa dessa fala, muitos acreditam que esta casa aqui se refere à casa de Pedro e de André, ou da sogra de Pedro. Mas como Marcos não quer explicar isso, então entendemos que esse não é o ponto importante aqui para nós tentarmos desvendar. Não é a parte principal do texto. A questão agora que envolve esse retorno de Jesus é que uma grande multidão começa a procurar Jesus novamente, agora em Cafarnaum. No entanto, o ponto crítico dessa história, principalmente do capítulo 2 e iniciando o capítulo 3, é porque Marcos vai mostrar como a liderança judaica, os fariseus e os judeus estão com um coração tão duros, mas tão duros, a ponto de entrarem em conflitos 5 vezes contra Jesus. 5 vezes eles vão encontrar motivos para criticar a Jesus, para rejeitar a Jesus, para negar a Jesus. Os 5 motivos estão aqui no capítulo 2 e, como eu disse, no início do capítulo 3. O primeiro motivo de conflito é: ele não pode dizer que perdoa pecados. Ele não é Deus. Isso virou um problema conforme nós já lemos e veremos aqui um pouco. O segundo conflito, eles dizem, ele não pode ser o Messias, porque ele senta e come com publicanos e pecadores. Está lá a partir do versículo 13 até o versículo 17. Entraram em conflito com Jesus, porque ele se assentava com os pecadores. Eles falaram, não, esse Jesus não é santo, não é espiritual. Ele nem jejua. Nem ele, nem seus discípulos jejuam. Entram em atrito com Jesus por causa disso, a partir do versículo 18 ao 22. Eles falam, não, esse aqui não pode ser o Messias. Ele diz que é Senhor do sábado, que está acima do sábado. Isso é um absurdo, isso é um pecado terrível. Entram em atrito com Jesus por causa disso, conforme versículo 23 e 28. Mas ainda dentro dessa linha do sábado, eles falam, não, ele não pode ser o Messias. Ele não pode ser o nosso Salvador. Ele cura no sábado. Ele trabalha no sábado. Capítulo 3, versículo 1 a versículo 6. Então, 5 momentos em que eles encontram motivos para entrar em atrito com Jesus. E isso é resultado de um problema. E o problema aqui é porque esses homens olham para si e se sentem justificados. Eles acreditam que já estão em perfeita sintonia com Deus, em perfeito relacionamento com Deus. Portanto, eles não precisam do ensino de Jesus. Eles não precisam da oferta de Jesus. Muito menos desse perdão falso de Jesus. E aqui entramos, então, no primeiro conflito dessa sequência de 5. E o assunto do texto é exatamente sobre perdão. A gente poderia destacar aqui o seguinte, não, qual que é o assunto do texto? Gente, o assunto do texto aqui é como a multidão estava querendo Jesus, estava buscando a Jesus. Outros poderiam dizer, olha só, gente, o assunto do texto aqui é a fé dos 4 amigos. Que homens de fé! Se observarem no texto, Jesus diz assim, observando-lhes, no plural, a fé. Então Jesus observa, em primeiro lugar, a fé dos 4 amigos. Poderíamos destacar aqui o texto sobre fé. Isso faz parte. Poderíamos dizer, olha só que exemplo de amizade. Aqui nós temos exemplo do que é buscar amigos para a nossa vida, gente que luta pela gente. Outros poderiam dizer, não, vamos falar aqui sobre a perseverança. Como esses homens foram perseverantes.
Embora todos esses assuntos façam parte da história, façam parte do texto, mas esse não é o tema principal do parágrafo. O tema principal aqui é sobre perdão. O assunto emergencial aqui é sobre o perdão. E é por isso que o nosso tema de hoje é Jesus, o poderoso para tratar a principal urgência da humanidade. Vamos meditar aqui um pouco sobre isso. Antes de eu entrar nos pontos, importante esclarecer que ao falarmos aqui do versículo 5, que é o versículo principal do texto, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão no presente, agora, na hora, perdoados. Perdão aqui está no mesmo sentido de justificação. Justificação significa ser inocentado da culpa. É uma palavra muito usada no contexto judicial da época, num cenário de tribunal, em que o juiz, olhando para a pessoa, o réu, diante dos fatos, lhe declarava: você é inocente da acusação. Essa palavra vai aparecer constantemente no Novo Testamento, em que Deus, em Cristo Jesus, decide, por graça, amor, misericórdia, olhar para os criminosos deste mundo, a saber, toda a raça humana, e lhes declarar em Cristo Jesus: vocês foram justificados. Embora, para isso, seja o meu filho condenado, considerado criminoso, no lugar de todos vocês. Esse é o conceito que nós precisamos ter, conceito simples, básico, objetivo do perdão de Deus ou da justificação de Deus. E o que isso afeta a vida do crente, a vida do filho, a vida do temente ao Senhor? Então quero deixar aqui algumas lições para nós. Uma vez que entendemos que é um assunto urgente recebermos o perdão de Deus e sabermos que apenas Jesus tem poder para isso, o que nós aprendemos então com esse texto? Primeiro, todo ser humano deveria reconhecer a verdadeira urgência da sua vida. Vou repetir, para ficar gravado. Todo ser humano deveria reconhecer a verdadeira urgência da sua vida. Olhemos aí para o versículo 2, versículo 3 e versículo 6, rapidamente. Versículo 2 nos diz: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Versículo 3: alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Versículo 6: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Até aqui. Nós temos aqui pelo menos 3 grupos: a multidão, os 4 amigos e o paralítico, e os escribas. E fazendo uso aqui da imaginação do pastor e comentarista Douglas O'Donnell, ele pinta esse cenário no sermão para explicar para a igreja que ele está tendo a imaginação de que foi chegando gente na casa, a sala encheu. E agora para onde a gente vai? Vamos para a cozinha, encheu a cozinha. E agora para onde a gente vai? Vamos lotar os quartos. É o único lugar de vaga. É claro, a imaginação dele, para dizer sobre essa superlotação que está acontecendo aqui nesse momento. 3 grupos. O que era emergencial para eles? O que era urgente para eles?
Vamos pensar aqui rapidamente sobre a multidão, porque em vários momentos nós vamos aprender na palavra de Deus que a multidão buscava Jesus, porque a urgência deles era receber o suprimento de Jesus pessoal que eles queriam. Alguns estavam tão somente preocupados em receber cura, outros estavam tão somente preocupados em receber alimento, outros estavam tão somente preocupados em receber libertações, coisas terrenas deste mundo. Mas até mesmo entre os que foram curados, nem todos mostraram que entendiam que era urgente eles receberem o perdão do Senhor. Isso não era prioridade na vida deles. E ao que parece não era a prioridade de uma boa parte da turma que está participando aqui nesse cenário. Quando esse homem é descido no rumo em que Jesus estava, porque houve insensibilidade daqueles que estavam na casa, porque ao chegar o paralítico, a imaginação que eu tenho é que eles tentam entrar, tentam pedir passagem, mas ninguém dá passagem. Não tem vaga aqui para mais ninguém. Não, mas ele está doente e nós queremos levá-lo até Jesus. Não, aqui já está apertado demais, a minha vaga eu não cedo para ninguém. Eles criaram uma alternativa. As casas desse período aqui não é como as nossas casas. As casas desse período aqui eram feitas de palha, barro, madeira, e o telhado era meio que reto, um pouco inclinado para escorrer a água quando chovia. Mas era um telhado também feito de palha, madeira, barro, bem resistente, por sinal. As pessoas podiam subir, era normal, diz os historiadores, ter uma escada para ficar no telhado da casa. No dia que estava muito calor, o povo subia lá. Às vezes o povo usava lá para ter os seus momentos de comunhão. Às vezes o povo subia lá, inclusive, para colocar objetos. Então, o telhado da casa era acessível aos habitantes e a quem quisesse. E é por isso que foi fácil, ou fica fácil nós compreendermos como esses 4 homens conseguiram cavar um buraco no telhado e descer o homem ali onde estava Jesus. Eles foram cavucando e descem. Certamente na visão desses amigos era urgente a cura desse homem. Também para ele era urgente a sua cura. E para os fariseus era urgente pegar Jesus em deslize. Ninguém aqui, aparentemente, está entendendo que é urgente receber o perdão. É na declaração de Jesus que isso fica evidente para nós, porque quando desce o homem, nós não sabemos o que Jesus estava ensinando na casa, mas eu sou capaz em dizer para os irmãos que Jesus estava ensinando sobre arrependimento. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 17, nos diz o texto: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí por diante passou a pregar Jesus. Então fazia parte do ensino de Jesus falar sobre o reino e sobre o arrependimento. E é bem possível que Jesus estivesse falando sobre esse assunto, nada por um acaso, a questão de chegar o paralítico, e exatamente talvez na hora que Jesus estivesse ali chamando-os ao arrependimento, explicando-lhes sobre quem entraria no reino de Deus, desce o homem, e a primeira coisa que Jesus fala para o homem está no versículo 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, sabe o que é urgente? Sabe o que é prioritário? Sabe o que é necessário? Em primeiro lugar, você entrar
excelente relação com Deus. É urgente que você entre em relação com o Pai. Por mais que você pense, e por mais que todos aqui defendam, falem, que você está nessa condição porque é um amaldiçoado, como pensavam os judeus. E por mais que você olhe para a sua própria vida e diga, por que eu sou paralítico? Não sabemos se nasceu paralítico ou se tornou, e não importa, mas poderia dizer, certamente há uma maldição de Deus na minha vida. Mas quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, isso não significa que Jesus esteja associando a deficiência a algum tipo de pecado específico que esse homem tenha cometido. Mas o que Jesus está dizendo é que a sua principal enfermidade era estar distante do Senhor. Mas não apenas ele precisava aprender isso. Os amigos também precisavam aprender sobre isso. Era urgente na vida deles, por mais que tivessem feito uma boa obra. Mas eles também precisavam receber o perdão de Jesus. Os fariseus que se diziam serem justificados, também precisavam aprender, é necessário receber o perdão de Deus. Esta era a urgência. E então, é importante nós perguntarmos, o que consideramos ser urgente na nossa vida? O que é urgente na nossa vida? Pastor, essa pergunta não parece ser muito fácil para responder. De forma prática. Porque eu sei que de forma teórica nós diríamos, a prioridade na minha vida é Jesus. Será? Talvez um caminho para nós tentarmos responder a esta pergunta seria, durante a semana, o que ocupa mais a minha mente? Com que eu me preocupo mais? Eu sei, irmãos, eu sei que Deus nos deu 6 dias para nós, não é? E um dia para o Senhor. 6 dias para nós cuidarmos das nossas coisas, dos nossos interesses. E existe uma ordem específica, inegociável, de que o dia do Senhor é dia do Senhor. Eu sei disso, nós sabemos disso. Mas também durante os 6 dias, nós vivemos para a glória do Senhor. Estamos envolvidos com o Senhor, ainda que estejamos envolvidos com o nosso trabalho, ou com as nossas questões pessoais, ou com a nossa casa, ou com a nossa escola, seja lá o que for. Se meditarmos sobre o que ocupa mais a nossa mente durante a semana, nós vamos ter uma dimensão do que realmente é urgente na nossa vida. E poderíamos ter uma terrível surpresa. Se tivéssemos a coragem de contar, de registrar, segunda-feira, acordei e eu pensei, meu primeiro pensamento foi sobre esse ponto. 1 hora depois eu pensei nisso aqui. 2 horas depois nisso. Terminando o dia, pegasse o caderninho, deixa eu ver o que eu pensei, com o que eu me preocupei durante a semana, e agora eu vou olhar dentre essa grande lista, em que momento minha mente me levou para Cristo. O fato é que, ainda que filhos de Deus, nós também somos tentados a não ver com prioridade ou emergência viver debaixo do perdão do Senhor. Pastor, mas eu já sou crente.
Eu já tenho Jesus como Senhor da minha vida. Então, se você é crente e crê nisso, louvado seja Deus por isso, então você sabe que os crentes diariamente precisam se preocupar com a sua santificação. Diariamente precisam se preocupar em estar andando bem na presença do Senhor. É urgente, inclusive para os crentes. Paulo vai falar sobre isso, Tiago vai falar sobre isso, Pedro vai falar sobre isso, João vai falar sobre isso, que é urgente que os crentes busquem uma vida de retidão diante do Senhor todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos estar debaixo da graça do Senhor. Da graça restauradora, perdoadora do Senhor. Mas tem aqui uma segunda lição. Se a primeira é que é urgente recebermos o perdão do Senhor, Jesus está ensinando sobre isso, essa turma está colocando como prioridade outras coisas. Em segundo lugar, todo ser humano deveria compreender que não existe vida íntegra sem o perdão de Jesus. Vida íntegra. Os escribas olhavam para si e diziam: nós somos íntegros. Os fariseus olhavam para si e diziam: nós somos íntegros. Muitos judeus olhavam para si e diziam: nós somos íntegros. Baseado no quê? Baseado nas obras que nós fazemos. Vamos ilustrar isso com a parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. Como era a mente do judeu em relação à sua integridade. Essa visão de que está tudo bem na minha vida com o Senhor. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 10 a 12, Jesus diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Observe esse detalhe aqui na parábola, tá? 2 homens vão ao templo. Para quê? Para orar. Ter o seu momento com Deus. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, olha como é que ele demonstra, está tudo bem na vida dele. Orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Sabe por quê, Senhor? Jejuo 2 vezes por semana, olha só, que santidade. 2 vezes por semana. Tenho certeza que o publicano não faz isso. Além disso, Senhor, eu dou o dízimo de tudo. De tudo o que ganho. Senhor, o Senhor não vai encontrar gente mais justa do que eu, não, Senhor. Eu sei que tem gente aí que entrega o dízimo, mas entrega picado. Na verdade, Senhor, tem gente aí que não entrega 10%. Entrega 2%, entrega 3%, entrega 4%. Eu não. Eu entrego o dízimo de tudo. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu não dou conta nem de olhar para o Senhor. Jesus então faz a seguinte pergunta: quem desses, entre os dois, quem foi verdadeiramente justificado? O que se achava justo ou o que se via como miserável pecador? Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o segundo, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa turma, essa multidão está aqui,
Mas existe aquele senso de que a vida deles não é tão errada assim. E que eles não estão tão assim relaxados com Deus, como Jesus estava falando. Que eles não precisavam tanto assim de arrependimento como Jesus estava falando. E se tratando da liderança judaica, eles até mesmo diziam, não, nós não precisamos de nada disso. Nós já somos de Deus, já somos amados de Deus, somos descendentes de Abraão, está tudo bem com a nossa vida. Nós já somos justos, já temos uma vida íntegra. Jesus, em outra ocasião, vai dizer, a vida de vocês não tem nada de íntegra. É verdade que vocês dão o dízimo do coentro, do endro, da hortelã, mas são péssimos em amar o próximo, em praticar a justiça, em viver verdadeiramente uma vida de retidão. A vida de vocês não é uma vida íntegra. Mas quando Jesus diz para esse homem que se sentia indigno, miserável, por causa da sua condição de enfermidade, quando Jesus diz para ele, filho, os teus pecados estão perdoados, Jesus está dizendo, agora eu estou te dando uma vida de dignidade. O que é uma verdadeira vida de retidão na presença do Senhor. Você pode até receber a cura, mas ainda assim continuar uma vida indigna. E é por isso que eu te dou o perdão. Eu tenho poder para isso. Para te absolver dos seus pecados e te colocar em comunhão com o Senhor. Por causa de mim, você pode viver retamente diante de Deus. Bom, nós poderíamos, irmãos, dizer o seguinte, né? Olhando para nós, para a igreja, o cristão, essa palavra não é para mim. Eu já sou crente. Eu, inclusive, poderia dizer, irmãos, não é para mim. Eu sou pastor. Não é para mim. Eu sou presbítero. Eu sou diácono. Eu sou presidente da SAF. Eu sou presidente da UPH. Eu faço parte do conjunto. Eu frequento assiduamente a igreja, os trabalhos da igreja. Eu leio a Bíblia. Eu oro. Não é para mim. Tomemos cuidado. Porque era exatamente assim que os fariseus se defendiam. Por aquilo que eles faziam, eles diziam, nós não precisamos dessa palavra. Até poderíamos dizer, um pouquinho do mundo não vai ter problema algum na minha vida. Só um pouquinho do mundo na minha vida não tem problema nenhum. Eu posso aproveitar algumas coisinhas lá do mundo. Um pouquinho dos desejos da minha carne, da minha vontade, isso não vai prejudicar a minha vida de retidão diante do Senhor. Só um pouquinho do eu, do meu eu, não tem problema nenhum. Se eu deixar de ouvir a voz do Espírito, só um pouquinho, não tem problema algum. Um pouquinho do velho homem, só um pouquinho do velho homem, não é possível que eu vou entrar sobre a ira de Deus só por causa de um pouquinho do velho homem. Isso não tem problema nenhum. Então posso ter um pouquinho do pecado. É inofensivo. Embora eu diga que não existe pecadinho ou pecadão, mas só um pecadinho. Só me deleitar um pouco com as coisas do mundo, isso não tem problema algum. Bom, o apóstolo Paulo responde a esse tipo de indagação que eu estou trazendo aqui, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 8 e 9, quando ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Paulo está tratando aqui sobre o pensamento que alguns estavam tendo de que viver um pouquinho na lei dos judeus não tinha problema algum.
que viveu um pouquinho na prática das obras para receber a bênção. Vejam bem, viveu a prática das obras para receber a bênção. Não tem problema. Então Paulo diz, esse tipo de persuasão não vem daquele que vos chama. Aí ele diz, versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Na maioria das vezes que fermento é usado na Bíblia, é usado no sentido negativo. Praticamente só uma vez nos evangelhos que fermento vai ser usado no sentido positivo. Que é quando Jesus diz que o reino de Deus é como um fermento, que faz com que o reino se expanda. No restante, na maioria, é negativo. E um pouquinho de fermento é a forma de dizer, um pouquinho de pecado contamina toda a massa, ou contamina todo o corpo. Então nós não podemos pensar assim, que um pouquinho do mundo, que um pouquinho da carne, que um pouquinho do velho homem, não vai macular a minha retidão, a minha dignidade, vida digna diante do Senhor. E para finalizar, olhemos ainda o que o apóstolo Paulo fala à igreja em Filipenses. Quando ele chama os cristãos a viverem de forma digna, ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela mesma fé evangélica. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Quando recebemos o perdão do Senhor, Ele nos tornou pessoas dignas. E nós mostramos essa dignidade vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. Andando no Evangelho de Cristo Jesus. Por que Marcos está falando isso? Concluindo. Marcos está falando isso porque a igreja da época estava se sentindo meia inclinada a esfriar na fé em Cristo Jesus. E é possível que alguns, até mesmo sendo influenciados, a seguirem um pouco dos ritos dos judeus. Então o Marcos, usado por Deus, relembra a igreja duas coisas. Primeira, vocês se esqueceram que quando Jesus esteve aqui, os judeus não queriam que vocês recebessem o perdão do Pai. Eles fizeram de tudo para que Jesus deixasse vocês e focasse neles. Vocês não lembram que foram os judeus quem perseguiu a Jesus? E um dos motivos é porque ele seguiu o plano do Pai, que era oferecer o perdão da graça também aos gentios. E agora, vocês estão querendo esfriar na fé, na vida cristã, na vida com o Senhor? Esse é um dos propósitos dessa lição está aqui, desse texto está aqui. Chamar a igreja a focar em Cristo Jesus e valorizar o perdão que tão caro custou ao Salvador. Voltemos à história do médico. A última testemunha, como disse, mostrou que Jesus comandava a sua vida. Nós não sabemos o que as outras testemunhas falaram,
Mas essa última usou as suas palavras primeiro para dizer: eu sei que você precisa de perdão, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Ela vai dizer: olha, está com a Bíblia na mão não faz de você um filho de Deus. Se a Bíblia tem valor à sua vida, disse ela, você deveria estar em desespero e sentimento de culpa diante de Deus pelo que você fez. As suas boas obras não apagam a maldade que você fez às 150 mulheres que aqui estão. Se a Bíblia tem valor na sua vida, então você deveria quebrantar o seu coração diante de Deus. E aqui eu vou fazer uso da palavra final dela. Oro para que você experimente o peso esmagador da culpa, para que um dia possa experimentar o verdadeiro arrependimento e o verdadeiro perdão de Deus, do qual você precisa muito mais do que do meu perdão, embora eu também estenda a você. Você está pedindo perdão para mim? Sim, eu te perdoo. Mas você precisa muito mais do perdão de Deus. E para receber o perdão de Deus, você precisa reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida verdadeiramente. Não apenas falar de Jesus, mas demonstrar Jesus através da sua vida. Há muitas pessoas que se encontram na postura deste homem, que não cometeram tamanha atrocidade, mas que vivem como se não precisassem desesperadamente do perdão constante do Senhor. Esse foi o erro dos fariseus. Esse foi o erro de uma multidão. Esse foi o erro, inclusive, de muitos dos discípulos de Jesus. Mas não pode ser o nosso erro. Uma vez que somos filhos de Deus, porque recebemos o perdão do Senhor e entendemos que ninguém se torna filho sem verdadeiramente receber o perdão de Deus, então nós vivemos como filhos. E o filho sempre vive preocupado em agradar o pai. O filho sempre vive preocupado em honrar o pai. O filho sempre vive preocupado em abandonar os seus pecados e viver em santidade. Se porventura há alguém nessa noite que chama Deus de Pai, que anda com a Bíblia na mão, que participa da igreja, mas ainda não vive uma vida íntegra e ainda não entendeu que é urgente abandonar o pecado. Se você, porventura, se encontra nessa situação, não queira viver debaixo da ira de Deus. Porque quem não recebe o perdão de Deus, recebe a sua justa ira. Quem esnoba a Jesus Cristo, esnoba o amor do Pai. Então eu chamo você em Cristo Jesus, para que clame a Jesus e diga: Senhor, às vezes, analisando a minha vida, eu mais pareço os escribas, a multidão, os judeus, do que os verdadeiros discípulos. Tenha misericórdia da minha vida. E que o teu perdão venha sobre mim, para que eu possa ser devidamente chamado filho do Senhor e possa viver verdadeiramente para a glória do Senhor. Para os que já são filhos, zelem
da obra de Cristo. Para os que ainda se veem como distantes, não saia daqui sem pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não saia daqui convicto de que você está debaixo da graça e não debaixo da ira. De que você está no caminho do céu e não no caminho do inferno. De que você está no reino de Deus e não no reino das trevas. Saia daqui convicto disso em Cristo Jesus. Nós vamos orar por isso. Eu gostaria que a igreja orasse por isso. Primeiro, oremos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos o perdão do Senhor. Segundo, oremos para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não receberam o verdadeiro perdão, para que recebam e sejam chamados de filhos de Deus e entendam a urgência de se tornarem filhos do Senhor. Vamos falar com Deus em oração. Fale com Deus.